unidade atípica da Federação Brasileira, situado em uma das áreas mais elevadas da região centro-oeste, no Planalto Central. O Distrito Federal abrange a capital federal do Brasil, Brasília, que é também a sede de governo do Distrito Federal. É uma unidade federativa brasileira, a menor entre as 27, mas não é um estado, como as outras 26 unidades da federação. Também não faz parte de nenhum estado e não tem municípios, sendo dividido em regiões administrativas. É o Distrito Federal, que abriga a sede do governo do país e, portanto, é uma entidade política e jurídica diferente, com status especial. Neste sentido, Brasília também não é um município, pois a Constituição define que o Distrito Federal é uma unidade indivisível. Portanto, não pode ter nenhum município. Em resumo, tudo é Distrito Federal e é governado pelas mesmas pessoas, um governador e os deputados distritais, que têm atribuições de estado e município. Patrimônio histórico a céu aberto, Brasília é o centro da política nacional, onde são tomadas decisões que impactam a vida de todos os brasileiros. Contudo, a política da capital federal é bem diferente de todos os outros lugares do país. As pessoas que moram em Brasília só votam a cada 4 anos, dado que lá não existem eleições municipais. Não tem prefeito ou vereador, mas elege um governador que comanda o Distrito Federal inteiro, 24 deputados distritais, 8 deputados federais e 3 senadores. Essas particularidades, quando comparadas às demais regiões do Brasil, confundem quem não é de Brasília. Dentre as distinções, uma das principais são suas subdivisões administrativas e geográficas. São mais de 3 milhões de habitantes, no plano piloto. Pois, como muitos sabem, o Distrito Federal é muito mais que apenas a Brasília do Congresso Nacional. Antigamente era comum chamarmos as regiões que estruturam o Distrito Federal como cidades satélites. Contudo, essa nomenclatura foi considerada depreciativa e deixada de lado, sendo trocada por regiões administrativas. Hoje, ao total, o Distrito Federal é formado por 33 regiões administrativas, que ganham esse nome pois cada uma possui um órgão administrativo próprio e tem a intenção de facilitar o controle e a administração da capital. Essas divisões não levam em conta critérios geográficos ou culturais, ou seja, obedecem critérios puramente administrativos. Em linhas gerais, o governo cria fronteiras imaginárias entre uma região e outra, para delimitar quem será o responsável por gerir aquele território. A região administrativa 1, o plano piloto, é o pilar principal de Brasília. É ali que estão localizados os ministérios, Senado, Câmara dos Deputados, enfim, é o centro administrativo do país. Para quem não é dali, esse é o principal cenário do imaginário popular quando falamos de Brasília. Esse também é o principal plano de fundo dos principais telejornais do Brasil. Pois, para o bem ou para o mal, o que é decidido ali afeta o Brasil inteiro. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Estádio Mané Garrincha, a Igrejinha da 308, o Memorial JK, a Torre de TV. Brasília é grande, é moderna, é bela, é jovem. Inaugurada em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, foi planejada e construída para ser a sede do governo brasileiro, que mudou do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O presidente Juscelino Kubitschek mais uma vez faz ligeira estada em Brasília. Entusiasta da mudança da capital, não tem faltado por isso com o seu estímulo pessoal aos que estão incumbidos de instalar as diversas repartições que ali funcionarão. Plantada no deserto, Brasília não é a decorrência de um plano regional, mas a causa dele. A sua fundação é o que dará ensejo ao desenvolvimento planejado da região. Com a transferência da capital, levaremos um pouco do progresso do litoral para o interior do Brasil. Trata-se de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar e dele toma posse. A vontade de transferir a capital para o interior do país era uma ideia que surgiu muito antes, na época da independência do Brasil. O nome Brasília foi sugerido por José Bonifácio em 1823.
Inclusive, este foi o nome de uma de suas filhas. O objetivo era levar o Distrito Federal, ou seja, a capital, para uma área longe do mar e assim povoar o sertão e evitar ataques externos. Muitos dizem que a localização também serviria para dificultar a pressão popular sobre os agentes políticos. Esta ermida foi a primeira construção definitiva feita em Brasília, em honra de Dom Bosco, que séculos atrás teve um sonho-visão, prevendo o surgimento nesta região de uma grande civilização. Brasília já não é sonho, é realidade. O presidente Juscelino acompanha com interesse o ritmo dos trabalhos. Construída em tempo recorde, 5 anos, a nova capital foi um projeto audacioso e adquiriu status de símbolo de planejamento urbano e arquitetura moderna no século XX. 2 eixos cruzando-se em um ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Adaptou-se a esta cruz a topografia local, ao melhor escoamento natural das águas, a melhor orientação, arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo em um triângulo que define a área urbanizada. E houve o propósito de aplicar os princípios da técnica rodoviária, inclusive a eliminação dos cruzamentos, a técnica urbanística. O traçado básico da cidade, idealizado pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, recebeu o nome de Plano Piloto. O desenho lembra a figura de um avião e foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. Brasília é a cidade com a maior área tombada do mundo, 112 km². O plano piloto é formado pelo encontro de 2 eixos, o eixo monumental e o eixo rodoviário, abraçados pelo Lago Paranoá. O eixo monumental concentra muitos atrativos: a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana de Brasília, a Torre de TV. Ao longo do eixo rodoviário, dividido entre norte e sul, ficam as quadras residenciais. Em Brasília, todas as construções devem obedecer a características pré-determinadas no projeto de Lúcio Costa. O conceito de superquadra, o uso sistemático do piloti, devolvendo o chão ao pedestre e integrando o edifício nos jardins e playgrounds, a localização de um comércio local, visam principalmente criar facilidades à dona de casa e às crianças. Os prédios residenciais, por exemplo, são sustentados apenas por colunas e têm seus pilotis abertos para extensas áreas verdes, características que conferem sensação de amplitude e de contato com a natureza. Os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais variada, obedecendo, porém, a 2 princípios gerais. Gabarito máximo uniforme de 6 pavimentos, mais piloti e separação do tráfego de pedestre. O projeto de Brasília é um marco do urbanismo moderno. O criador do plano piloto idealizou uma cidade que atendesse a diferentes demandas e aspirações, como ser o centro cívico e administrativo do país, atuar como polo de desenvolvimento social e econômico e proporcionar qualidade de vida a seus habitantes. Para explicar os princípios que orientaram a elaboração do projeto de Brasília, Lúcio Costa utilizou o termo escala, que traduz as diferentes maneiras com que as pessoas interagem com o espaço urbano e que fazem da capital brasileira uma cidade única em todo o mundo. Os 2 eixos marcam os quadrantes da cidade. As faixas perpendiculares ao eixo monumental têm a designação das centenas, as superiores ímpares e as inferiores pares. As faixas perpendiculares ao eixo rodoviário têm a designação das dezenas. Com estas coordenadas, localiza-se qualquer ponto em Brasília. Sem dúvidas, a grande atração turística de Brasília é sua própria arquitetura arrojada. Seus palácios, prédios, igrejas destacam-se como obras-primas da arquitetura moderna. O Lago Paranoá, cuja orla oferece excelentes restaurantes e bares, reúne aos finais de semana praticantes de esportes aquáticos, como canoagem e kitesurf. Muito além do eixo do poder, está a Brasília que, salvo raras exceções, só quem vive lá conhece. Marca registrada da cidade, os amplos espaços verdes inseridos em sua área urbana são palcos democráticos para o lazer e a prática de esportes, como é o caso do Parque Dona Sara Kubitschek, ou Parque da Cidade, como é carinhosamente chamado pela população. É um dos principais centros de lazer ao ar livre da capital federal.
é um dos maiores parques urbanos do mundo e abriga quadra de esportes, parques de diversões, lago artificial, churrasqueiras, centro hípico, pistas de caminhada, além de restaurantes e quiosques. Espaço que a música Eduardo e Mônica apresentou para todo o Brasil. Tanto que no parque há uma pracinha em homenagem à canção da banda Legião Urbana. No setor militar urbano, em frente ao quartel-general do Exército, outro amplo e belo espaço oferece lazer aos visitantes e moradores, a Praça Cívica, ou Praça dos Cristais. O local, que tem um clima bem futurista, possui um jardim geométrico e espelhos d'água, que são ainda mais belos durante o pôr do sol. No Lago Sul está a Erminda Dom Bosco, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O espaço presta homenagem ao padre João Belchior Bosco, que teria sonhado com a capital brasileira em 1883. As redondezas do espaço contam com vista incrível do plano piloto, grandes espaços abertos e até mesmo uma pequena praia às margens do Lago Paranoá. Também no Lago Sul, às margens do Paranoá, o Pontão do Lago Sul é um centro completo de lazer, pois conta com diversas opções de gastronomia, esporte e cultura. Um ponto de encontro para quem quer praticar esportes, tomar um chopp com os amigos ou simplesmente curtir a vista do lago. Na Asa Norte, a dica é o Parque Olhos d'Água, ponto obrigatório para a prática de esportes na região. São pistas de corrida e caminhada, trilhas, espaço para a prática de ginástica e muita natureza. Mas não é só nos grandes parques que Brasília esbanja verde. Também nas superquadras residenciais do plano piloto, a natureza se faz presente. Ali, um planejamento cuidadoso garantiu que cada quadra residencial tivesse o seu próprio setor de comércio e serviços. Tudo muito próximo e cercado de áreas verdes. A Superquadra 308 Sul é considerada a quadra modelo e é a dica para quem tem pouco tempo e quer conhecer como funciona a estrutura da área residencial da capital federal. Inaugurada em novembro de 1972, o Mastro da Bandeira representa o diálogo e a convergência das unidades federativas do país e dos três poderes da União. Projetado pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes, o mastro possui 24 hastes metálicas dispostas de forma radial, que simbolizam os estados e territórios brasileiros da época. O feixe de hastes se finca no solo do cerrado e avança em direção ao céu, para dar segurança à bandeira brasileira. Na Praça dos Três Poderes, o mastro é a construção mais alta, com 100 metros de altura. Ele não estava no projeto original de Brasília e sua construção foi polêmica, mas o tempo o consolidou como símbolo nacional. Na sua base está escrito: sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a bandeira sempre no alto, visão permanente da pátria. A bandeira representa todas as outras bandeiras do Brasil, que ficam no país e no mundo. Todos os meses ela é trocada pelo Exército, Marinha, Aeronáutica ou pelo governo do Distrito Federal. A imponente bandeira pesa 90 quilos e tem 286 metros quadrados, o equivalente a um apartamento com 4 quartos. A tradição é que a troca venha acompanhada de 21 tiros de canhão. A música também é protagonista do belíssimo evento. Falando em música, nos anos 80, bandas de rock como Legião Urbana e cantoras como Cássia Eller, oriundos de Brasília, renovaram o cenário musical brasileiro. Essas são algumas características de Brasília. Cidade Céu, Rainha do Planalto.